Hoje eu quero falar sobre um tema que quase todo mundo trata como algo inofensivo, automático e sem risco, mas que não é tão simples assim. O sexo oral, muita gente pensa, o sexo oral não tem perigo, não engravida, é mais seguro, não dá nada. E é justamente aí que mora o problema, por isso você tem que ficar comigo nesse vídeo. Eu sou Débora Martins, sexóloga clínica especialista em sexualidade masculina. Para você conhecer os meus tratamentos e até mesmo a minha formação para terapeuta sexual, é só você ler a descrição desse vídeo. O nosso lema aqui sempre é: prazer feminino exige potência masculina. Agora, por que quando algo é visto como sem risco, as pessoas param de prestar atenção? Hoje eu vou te explicar com clareza e sem terrorismo 4 perigos real do sexo oral, principalmente porque eles existem. E não é para gerar medo, é só para gerar consciência e você saber sobre isso. O primeiro perigo, o mais ignorado, é a transmissão de infecções sexualmente transmissíveis. Muita gente ainda acredita que IST só passa na penetração e isso não é verdade. O sexo oral existe contato direto entre a boca, língua, mucosa, saliva e genitais. E a boca, apesar de muita gente esquecer disso, é uma porta de entrada para vírus e bactérias, assim como a vagina e o pênis no sexo com penetração. A região da boca e da garganta ela é formada por mucosas, que são tecidos mais sensíveis, finos e com muita facilidade de absorção. Isso aumenta muito o risco. Agora vamos entender por que cada uma dessas infecções ela pode ser transmitida no sexo oral. Primeiro é o HPV, que pode ser transmitido principalmente pelo contato de pele com pele e nem precisa de penetração nem da ejaculação. Durante o sexo oral, a boca ela entra em contato direto com a pele e a mucosa genital, onde o vírus pode estar presente, mesmo com feridas invisíveis. O problema do HPV, muitas vezes, ele é silencioso. A pessoa pode ter o vírus e nem saber e ainda pode transmitir. Além disso, o HPV ele pode infectar a garganta, a língua, a boca, estando associado, por exemplo, a lesões e até câncer em alguns casos. Agora eu quero falar da herpes, que é extremamente transmissível pelo contato direto com as secreções. Mesmo quando não existem bolhas aparentes, o vírus ele pode estar ativo. E um simples contato de boca com genital ou o contrário já pode ser suficiente para a transmissão. E aqui entra um ponto muito importante. A boca é uma região onde qualquer microlesão facilita a entrada de vírus. Fique atento. Já a sífilis, ela é transmitida pelo contato com feridas, que nem sempre dói e nem sempre são percebidas. E essas lesões, ela pode estar no genital, na boca, na garganta e no sexo oral. O contato direto com essas áreas facilita muito a transmissão. Muitas pessoas não sabem que pegar a sífilis pela boca é possível e é mais comum do que muita gente imagina. Já a gonorreia, ela pode infectar a garganta e, diferente do que muitos pensam, a gonorreia na garganta muitas vezes não dá sintoma nenhum. A pessoa ela não sente dor, não sente a dor, não percebe nada e continua transmitindo. E esse é um dos grandes perigos do sexo oral sem cuidado. E a infecção ela pode estar ali, silenciosa, por semana ou meses. A clamídia, ela também pode ser transmitida pelo sexo oral e assim como a gonorreia, ela pode infectar a garganta sem causar sintomas claros. Isso faz com que a pessoa ela não procure tratamento e siga transmitindo sem saber. Agora, além do tipo de infecção, existe algo que aumenta ainda mais o risco e quase ninguém presta atenção nisso. A boca, ela frequentemente tem pequenas feridas, aftas, gengiva inflamada, sangramento microscópico e pequenas lesões até causadas na escovação e até mesmo no fio dental. E muitas vezes a pessoa ela não percebe. E essas microlesões funcionam como que uma porta aberta para vírus e bactérias entrar no organismo de uma maneira muito fácil. Por isso o risco ele não está só no outro, ele não está só em quem recebe, mas também em quem oferece o sexo oral. E o risco também não está na condição da sua boca naquele momento. O sexo oral, ele não é automaticamente seguro. Ele
não é só um assunto de risco, ele cria uma falsa sensação de proteção. E é exatamente essa falsa sensação que faz com que muita gente se exponha sem perceber e esteja em perigo. E aliás, falando em perigo, eu quero falar do número 2, infecções silenciosas que passam despercebidas e é de uma maneira muito traiçoeira. As infecções adquiridas pelo sexo oral não dão sintomas imediatos. A pessoa faz, não sente nada e acha que está tudo bem, mas a infecção ela pode estar ali, na garganta, na boca, nos genitais, sem dor, sem coceira, sem nenhum sinal. Isso faz com que você não procure ajuda, continue se expondo e continue até transmitindo sem saber caso tenha alguma coisa. Eu vejo muita gente que só descobre algo meses depois, com um exame de rotina ou até mesmo pior, quando há muito mais complicação na saúde. E o perigo aqui é que essa falsa sensação de segurança te deixa assim, seguro, porque quando não dói, a gente simplesmente acha que não existe. E o perigo número 3, o desequilíbrio da flora bucal e genital. E esse é um perigo muito pouco falado, mas muito real. A boca ela tem uma flora bacteriana própria, os genitais também. Quando há uma troca intensa entre essas regiões, pode acontecer um desequilíbrio bacteriano. E isso pode acontecer e favorecer infecção na garganta, inflamações locais, mau hálito, inclusive persistente, infecção nos genitais recorrentes e desconforto que a pessoa não associa ao sexo oral, principalmente quando o sexo oral é frequente, sem proteção e sem cuidado. O corpo ele funciona basicamente em equilíbrio. Quando a gente mistura esses ambientes biológicos, a gente sente que o critério equilíbrio ele pode simplesmente se perder. Não é algo que acontece sempre, mas pode acontecer. E quando acontece, confunde muita gente. E aqui eu já entro no perigo número 4, que é a banalização do consentimento e do cuidado. E esse perigo ele não é físico. Aqui eu quero falar só de uma questão emocional. Porque muita gente aceita o sexo oral sem nem querer, sem desejo real, apenas por pressão da parceria, medo de frustrar o outro, medo de parecer difícil ou até mesmo por achar que não é nada demais, não é nada perigoso. Porque quando o sexo oral ele vira algo automático, sem conversa, sem limite, principalmente sem escolha consciente, isso com certeza vai gerar um desconforto emocional, sensação de invasão, de abuso, culpa, repulso, bloqueio e até falta de desejo no futuro, porque o sexo oral ele é sexo. E a gente precisa saber que ele precisa de vontade, consentimento, cuidado, presença, tudo isso. Quando isso não existe, o corpo ele registra que mesmo que a mente ela tenta ignorar porque não é bom. E um ponto importante que quase ninguém fala é o problema do sexo oral em si. O problema não é como ele é tratado, é como algo sem risco, sem conversa, sem proteção, sem atenção à saúde, sem escuta do próprio corpo. Quando não há cuidado, gente, qualquer prática sexual, ela pode se tornar perigosa. Então, uma pergunta aqui, o que realmente importa? O que realmente é importante entender que sexo oral, ele não é automaticamente seguro. A boca, ela transmite e recebe infecção, é fato. E a ausência de sintoma não significa ausência de problema. E consentimento não é um detalhe, é a base. A consciência, ela não tira o prazer. A consciência, ela protege o prazer. E se esse vídeo te fez pensar, esse já era meu objetivo. O sexo saudável não é sobre medo, é sobre informação. E escolha e também cuidado com o próprio corpo. E se você quer o meu próximo vídeo, eu posso falar sobre como reduzir os riscos no sexo oral, mitos e práticas sexuais seguras, erros que muitas pessoas cometem na intimidade sem perceber. Então me conta aqui nos comentários qual é o próximo tema que você quer aqui no meu canal, ou até mesmo se esse foi novidade para você. Ainda não é inscrito no meu canal? Se inscreva para receber as notificações dos próximos vídeos, porque toda semana vídeo novo para você, homem. Grande abraço e te espero no nosso próximo conteúdo.